Inter e Cruzeiro e vitória colorada num dos jogos que o Vaguinha considera um dos melhores da temporada. Foi uma boa atuação, uma atuação consistente do sistema defensivo do Inter, num jogo onde a gente pôde perceber, e aí eu quero a opinião do meu amigo Cristiano Munari, para saber se ele concorda, num jogo onde a gente viu o trabalho do Roger. Tá? A gente cobrou tanto a semana, né, que seria a terceira semana cheia de trabalho. A gente viu o Inter, sim, mais forte fisicamente. Claro que a comparação foi com um time que teve 2 jogos no meio do caminho. E teve um jogo extremamente desgastante na quinta contra o Boca. E o Cruzeiro veio para cá com 7 jogadores que começaram o jogo contra o Boca na quinta-feira. E nitidamente veio para morcegar o jogo aqui. Mas a gente viu um Inter forte em todos os aspectos. No físico, no mental e na técnica, no conjunto, no coletivo. E por isso o Inter foi superior e venceu esse duelo contra a equipe do Cruzeiro. Acho que o estádio sentiu, a torcida sentiu a segurança do time dentro de campo. Depois de muito tempo, eu vi o Beira-Rio cantando sem desconfiança. Eu vi o Beira-Rio com o Inter vencendo o jogo por 1-0, sem medo de sofrer o empate. Então as coisas começam a se ajustar. Agora sim eu acho que tem aí trabalho do Roger e claro que é o início ainda, mas eu acho que a perspectiva ela é positiva daqui pra frente. Bom, enquanto isso eu apresento... Hoje me veio homenagem ao Cudê com essa manta, será, hein? Tá com saudade? Sai daí! Hein, tá com saudade do Cudê? Veio com manta? Muito, mas um pouquinho mais. Obrigada. Não, porque tu tá veio de bufanda. Tão sem vergonha, que tu não admite que o Cudê errou ao não escalar o Thiago Maia e o Fernando juntos e disse, mas era outro esquema. Era outro esquema. O esquema dele era ruim, perdia. Pode ser, mas é igual o esquema do Roger, não cabe Borré e Valência juntos. Cada esquema tem suas situações. Cidade vai tomar café agora. Tá, vai tomar um cafezinho. O pessoal tá até mandando aqui, ó. O Hugo Rocha, solta esse café, CCD. João Batista Ferreira, esse café parece muito bom. E ele é muito bom mesmo. Maicon Barbosa, CCD parece o professor Xavier. Parece. Ele é igual. Eu não sei quem é o professor Xavier. Ah, tu sabe sim, a gente falou esses dias. Não, eu sei quem é o tio Chico. Ah, o tio Chico. O Mr. Magu também. Mr. Magu. Não, mas o tio Chico, eu descobri o que é o tio Chico. Pode sentar, cara. Vamos sentar. Sai daqui Tá na frente da câmera, meu. Funciona da seguinte maneira. O tio Chico, eu não posso ficar só de preto, assim, ó. Você tem que ficar lá naquela câmera lá, porque essa daqui vai te cortar. Isso aqui é tio Chico. Fica igual Então, mesmo. eu boto aqui esse negócio. Uma mantinha. Claro, daí ninguém vai perceber que tu é careca. Vai achar que ele é parecido. Daí ninguém vai saber que tu é careca. Muito legal a tua estratégia. Aí muda. Olha na tela. Aí eu não fico mais tio Chico. Parecendo um entendeu? Olha ali a manta! Olha ali a manta do tio Chico! Pega o nome desse. Esse não é o Chico, esse é o Gru. Mas esse é simpático. Esse eu gosto. Esse tá igual. É melhor do que o tio Chico. É simpático mesmo. Esse é mais simpático. Vai, tô parecido Tem com um o Gru. pouquinho menos de cabeça, mas ele é um pouquinho menos aqui, ó. Mas dá pra fazer alguma coisa que tu possa elogiar. Só tô dizendo que eu tô careca, Mas tá é tudo tudo bem. na base mas da eu também, pancadaria. olha aqui, eu também tenho cabeção, olha o tamanho da minha cabeça, gente. Cabeçuda, Calma, tá tudo não certo. reclama de ti, tá? Também não é essencial. Não se me aprecia, né? Não. Tá, olha aqui. Faz uma montagem aí, Tá. ô Natan, com Senta o Gru, ali. adorei Tá essa do Gru. desorganizando aqui muito o programa, tumultuando. Senta um pouquinho, te acalma. Obrigada pelo café, mas agora te senta. Gente, vamos falar do jogo do Grêmio, vitória sobre o Criciúma. E o CCD soltou uma frase aqui que diz assim, ó, técnico inteligente coloca 2 caras muito bons pra jogar. Foi isso que Renato teria feito? Depois de muito tempo, colocando Monsalve e Cristaldo juntos? Eu acho que serve a brincadeira, mas o Grêmio tem uma dificuldade. E é uma dificuldade que ela traz pro futebol algo que... O Grêmio teve 2 grandes jogadores que fardaram no Grêmio. Um excepcional jogador no ano passado, que foi o Suárez. Um excepcional, um fora de série. E esse ano o Grêmio tem 2 bons jogadores. Ela bateu nas costas do cara. Tem 2 bons jogadores, ou ótimos jogadores, que trazem uma sensação de que algumas coisas precisam ser modificadas e tem na técnica dessas situações
sempre uma crítica ao treinador. Um deles, Monsalve. O Monsalve deixa todo mundo ruim em volta dele. A gente só tem que ver até onde que vai ser esse papel do D'Alessandro, né? Porque o D'Alessandro fala ali que, e deixa bem claro, e tá certo, que ele é funcionário do Inter, não dos jogadores. Então ele vai defender o Inter e não os jogadores. Mas a gente vai lembrar lá atrás que quando o Magrão tava aí ainda, o Magrão foi cobrar os jogadores depois de um jogo e o Roger disse que não, né? Os jogadores vão defender quem? É outro O ponto. que eles estão defendendo? Não, o Inter? Então, Sim, na verdade, todos estão defendendo o Inter. É que quando chega, Munari, nesse nível aí que a gente tá falando, o Inter precisava, Munari, recuperar um pouquinho a essência. Hoje, por exemplo, a gente tem... O Roger é excepcional treinador, você sabe a admiração que eu tenho por ele, mas a vinculação dele com o Inter é zero. Zero. Aí tu tem os dirigentes do Inter, são... Quem conhece o vice-presidente de futebol, que eu conheço pessoalmente, é um grande cara, o Bisol. Quem conhece? Quem do Inter conhece? Passar caminhando no Parque do Beira-Rio, os torcedores não sabem. Mas antes Aí do tu bota Bisol... um cara, aí tu bota um cara do tamanho do D'Alessandro lá, que pergunta pro Vaguinho aqui, que é colorado e convive com o Inter há tanto tempo. O D'Alessandro é uma referência pro Inter, é considerado um dos maiores ídolos da história do Inter. Aí tu bota esse cara dentro desse ambiente, esse ambiente se modifica. Por quê? Porque ele é grande. Sim, O debate é bom, o Munari conclui essa situação do Magrão aí, Munari. O Bisol não tem essa voz, como não tinha o Felipe Becker. Então a gente falou sobre o Roger ter dito pro Magrão, né? Quem cobra os jogadores sou eu. Será que agora com o D'Alessandro vai ser assim, no momento de derrota de um jogo ruim, que vai ter jogo que o Inter não vai estar com a atitude que teve domingo, por exemplo. O pós-jogo vai seguir sendo o Roger só que cobra os jogadores, ou o D'Alessandro com esse tamanho que é muito maior que o Magrão se impõe e aí o Roger tem que mudar? Porque a informação até que o Vaguinha trouxe, né? Os jogadores gostaram daquela postura do Roger, porque o Magrão cobrava os jogadores na época do Cudê. O Roger chegou e disse, não, comigo não, quem cobra jogador diretamente pós-jogo sou eu. D'Alessandro segue assim, ou o D'Alessandro por ser maior se impõe e passa a ter voz de novo com os jogadores? Munari, cobrar os jogadores após uma derrota todos cobram. Eu tenho um pouco de dificuldade para ser definitivo em relação à situação do Vitão, porque eu não tenho a informação de como foi a conversa do Roger com o Vitão, né, para saber qual é o pensamento do jogador. O que eu acho, e aí é no campo do achômetro, o Roger está esperando fechar a janela, tá? E faltam aí 3 ou 4 dias para fechar a janela. Fechou a janela, o Vitão não tem mais possibilidade de saída, ele volta naturalmente ao time porque ele é o melhor zagueiro do Inter no momento. Agora, time que está ganhando não se mexe. Pode parecer um clichê, mas é isso que eu quero pro meu time. E aí fala aqui o torcedor. O Roger foi bem, funcionou ao lado do mercado. É verdade que com mais proteção, porque tinha Fernando à frente da zaga. Eu quero esse time jogando. Até me provar o contrário. Que não funciona. Se tá funcionando, jogam eles. Sequência para quem tá entregando. Vale para Alan Patrick, vale para Ener Valencia, que eu sou apaixonado. Vale para qualquer um. Eu prefiro o meu time ganhando do que as minhas preferências em campo. Eu só acho que a gente tem que ter cuidado assim, o Inter não tá ganhando, né? O Inter ganhou um jogo. O Inter tinha perdido com essa zaga mesmo pro Atlético Goianiense na rodada anterior. Rogel e Mercado é uma zaga muito lenta, tá? Então desde o primeiro jogo que eles atuaram juntos foi contra o Juventude, o Inter tomou um gol de contra-ataque naquele jogo, não por acaso. Então, assim, eu acho que o Vitão é o melhor zagueiro, ele tem que jogar. O Vitão pode jogar pelo lado esquerdo, jogou assim contra o Corinthians, eu lembro o jogo... Gol de contra-ataque contra quem? O Juventude. Que a bola é aquela aqui nas costas do lembro que a gente debateu. Mas aí é o meu lateralzinho que tá fora de lugar. Mas também, se o mercado fosse um pouquinho mais rápido, ele chegava na cobertura. Mas o mercado tem 34, 35 anos. 37. Por isso que eu jogaria com o Rogel e com o Vitão. Um problema pro lateral, pro zagueiro mudar o lado, que seria maior na saída de bola, como o Inter não sai jogando, não muda tanto, pra marcar não muda e pra sair jogando o Inter não sai jogando, então não tem problema nenhum, o Vitão tá na esquerda. Eu acho que hoje o Inter pode sentir falta de um zagueiro mais rápido, o jogo Cruzeiro vai colocar uma intensidade maior jogando em casa. Tu alfineta o Roger. Por quê? Porque o Inter sai jogando, Monário. O Inter só não arrisca quando é pressionado, mas o Inter sai jogando. Mas é que se eu receber uma bola e o próximo adversário estiver lá na parede, é óbvio que eu vou dar o passe na Kevin. Só que se o adversário estiver aqui, eu vou dar o bico. Não é isso que você não muda do o lado. O Inter tá procurando a segunda bola, isso é estratégia. Então... Aí tu tá sendo injusto. Não, o Inter não sai jogando com passes, o Inter sai jogando longo.
Pra isso não faz diferença o Vitão se jogar pelo lado esquerdo. Impressionante, É só isso. Ele detesta o Roger É que eu tô no Machado. lado de duas pessoas. Um defende o Roger porque é amigo do tempo do Grêmio. O outro defende o Roger. Aí eu fico no meio, eu vou falar uma coisa, eu faço que o Inter. Eu falei que Detesto o o Inter Roger. não sai Erramos, jogando. Erramos. Mas Só um manda, pouquinho. manda fazer Não, a só um vinheta. pouquinho. falar Só um pouquinho. sobre Manda- Não. Não. Só um O que pouquinho, eu só- falei? Não Detesto. tem problema o Vitão sair jogar no Criticando lado o Roger Machado. porque o Inter não sai jogando. Tá, eu só Aí, quero- mas o Inter não sai jogando. Pô, o Inter Eu não só sai quero, jogando, eu gente. só quero aqui Segue o fazer. fight. Eu vou falar Segue sério. o fight. Só tem uma coisa que tu não vai Ah. mais dizer. Tu não pode dizer porque não é justo comigo. Que eu tô defendendo alguém porque ele é meu amigo. Porque eu não defendo ninguém por ser meu amigo. Renato fica ou não, gente? Essa é uma grande pergunta, pensando já na temporada de 2025. E o Antônio Brum, vice de futebol do Grêmio, ontem chamou uma entrevista e tocou nesse assunto. Esse foi um dos pontos tratados por ele. A gente vai ouvir a palavrinha do vice de futebol do Grêmio agora. O Renato é um grande treinador e a gente não está discutindo isso de ano que vem com nenhum jogador e nem com o Renato. Na temporada passada também só se discutiu a permanência dele e o Renato até prefere assim no final da temporada. Mas assim, a relação é ótima, a gente confia no trabalho dele, a gente gosta muito do Renato como pessoa e como treinador. O Renato já era nosso treinador desde o processo eleitoral, acabou voltando antes e a gente simplesmente renovou o contrato dele, mas era o treinador que buscaríamos. Eu e o presidente Guerra lá atrás, quando montamos o projeto que era relativo ao futebol. Pela fala do Antônio Brum, não só nesse trecho, mas em outros momentos da entrevista, eu tenho a sensação de que o Renato só sai se ele quiser. A direção, a presidência, não tiraria, não demitiria Renato Portaluppi. É mais ou menos por aí, CCD? Claro. Ele deixa claro isso, né? Que é o treinador que está satisfeito com o trabalho. Não acho errado esse processo dele aí. Acho certo. Estou elogiando muito o Antônio Brum pela janela do Grêmio, tá? A janela do Grêmio é muito assertiva. O Grêmio conseguiu contratar 3 jogadores jovens, o Grêmio conseguiu contratar um zagueiro experiente, que foi o Gemerson, que é titular. O Grêmio conseguiu contratar um jogador experiente para frente, que é o Bright White, que também é titular. O Grêmio conseguiu, nesse processo de crise, não romper o trabalho completamente, né? E está dando fruto. Eu acho que é um trabalho muito bem desenvolvido pelo Brum. Toda a crítica que a gente fez ao Antônio Brum naquele momento da janela do ano passado, do meio do ano, que realmente foi trágica para o Grêmio, aquela do JP Galvão, do Bessosi, do Iturbe, do Luan, que o Grêmio não conseguiu agregar ninguém. Até o Rodrigo Eli, né, naquele momento foi contratado junto com o Kaique. O Rodrigo Eli hoje é titular, mas demorou muito tempo para dar uma resposta positiva. Essa não. Essa é uma resposta boa em cima de um bom trabalho. Eu, às vezes, eu tenho com o Antônio Brum, e vocês sabem que eu não tenho nenhuma relação com ele, pelo contrário. Não são amigos? Não, nenhuma possibilidade. Não saem para tomar um chopinho? Não tem nenhuma. Não tem que ser, né? Não precisa ser. Aqui é uma relação profissional. Agora, o que eu vejo, às vezes, eu acho muito agressivo em alguns momentos, muito... a comunicação podia ser não tão reativa. E eu acho que isso acaba prejudicando ele um pouco. Quem é que chegou? Checha. Checha chegou. Fernando Becker. Vem cá, Checha, vem cá. Vem cá, Dá um Checha. oi aqui, dá uma moral pro nosso programa, Checha. Eles Chegou o hoje Checha. estão- Manda o Joga, Checha- o joga Checha- muito futebol, joga Segue mais o que fio tu. das entrevistas. Aqui Bom no dia, meio, Fernando aqui no meio Becker. pra enquadrar, aqui no meio Joga pra mais enquadrar. futebol que o Vaguinho. Joga. Claro que joga joga. muito mais. Não, ele joga mais seguido que eu. Tu olha esse lance do Valência e tu lembra que o lance do Yuri Alberto, aquele jogo contra o Grêmio do Corinthians, não foi pênalti. Foi muito mais. Não é muito mais, né? Tem até a dúvida se ele tá ou não dentro da área, né? Porque ele tá em cima da linha ali, onde é que tá o braço. Acho que ele tá, porque ele tá virando pra trás. Mas assim, não ficou a interessa, eu dúvida. tô dizendo... Cara, eu joguei futebol, tem algumas coisas assim... Cara, a bola bateu na mão do cara e parou nele. Parou nele, ele saiu jogando. Completamente diferente. Bola segue lá, cara, o lance, sabe? Tá demais, cara, tá chato. E o pior, que é pra mim o que mais me preocupa, não é ele ter dado pênalti aí que me preocupa. Não é isso. O que me preocupa é que eu não sei como é que eles vão ver o próximo jogo deles, entendeu? Quantos lances iguais a esse tu viu, os caras não deram pênalti? É que é impossível a gente não fazer o paralelo, né? Se o pênalti do Yuri Alberto É isso. não foi marcado E esse foi... e esse foi,
Não faz sentido. Alguém Não que tem um que ser- erro, e não que um erro justifique o outro. Não, eu não tô dizendo isso. Mas é porque usaram algum critério pra não dar aquele pênalti. E, cara, não dá. Não tem E aí, cabimento. nesse lance, tu não consegue usar esse critério, é loucura. E outra, eu vi gente falando Aquele que... lance, lembrando, né? É um cruzamento, o cara tá com a mão assim, ela bate na mão e vai pra escanteio. Não, ele afasta a bola. Ela afasta a bola. E aí, nesse lance, dizem que o movimento do Ener Valencia não é natural. Cara, É que não dá pra ter certeza. Essa mas imagem é que assim, não tem Munari, certeza se Munari, foi braço peraí, ou qualquer- foi perna. Tipo assim, todo mundo aqui jogou bola em algum momento da vida. Cara, não existe tu fazer um movimento de domínio sem tu levantar Fechar o os braço. braços. Uma coisa é pra defender, que nem o zagueiro faz, põe a mão pra trás. Ele tenta dominar a bola. Cara, isso é um uma movimento bola Esse é um natural, ponto, esse é um sim. ponto que o Vini fala e que o CCD fala, que é a questão do entendimento do jogo do árbitro. caras nunca jogaram Não é futebol. um lance de bloqueio, é um lance que ele tenta dominar a bola. Tá louco. Então essa é totalmente, a diferença tá aí. Porque o lance que a gente fala do braço pra trás do zagueiro, porque quando o zagueiro vai bloquear um cruzamento ou um chute, se ele, o lance é bloqueio. Se ele tiver com o braço um pouco aberto e pegar, é pênalti porque ele tá lance de bloqueio. Não é o lance de bloqueio esse. Perna, tá? Se ele não levanta a perna pra dominar e ela bate na Aí, mão, beleza. eu poderia ter um entendimento completamente diferente. Ele foi pra dominar a jogada, exatamente. Ah, a bola. Cara, tá muito chato. É o entendimento tá do muito jogo ruim. que a arbitragem brasileira não tem. Exatamente. A impressão que eu tenho é que eles só leem a regra e eles não têm o conhecimento do jogo. Perfeito, Monari, é exatamente isso. Cara, é muito chato, porque o pior de tudo é que tu olha esse lance e aí tu vai no jogo que vem, tem um lance igual a esse, Bom, eu vou dar um exemplo do lance. A gente falou do Irobel, outro lance, eu não queria citar o Grêmio aqui. O lance do Diego Costa contra o Vasco. Que o cara segura a bola aqui, a bola cai nele e ele sai jogando. Tem o gol do Atlético Mineiro esses dias. É isso, cara. Teve um gol do Vasco contra o Fluminense que a bola bateu na mão do. É, E aí não tem discussão. Mas tu lembra do gol não é gol, né? É um lance do Diego Costa no finalzinho do primeiro tempo, que ele vai passar pelo zagueiro e a bola o zagueiro tá com a mão assim, a bola para. O juiz não deu pênalti. Sim, E o juiz primeira não dá rodada. pênalti, lembra? Cara, é um negócio muito, mas não é muito mais. É 300 vezes mais que esse lance. Os nossos colegas, o Marco Souza e o Eduardo Gabardo, lá em Zero Hora, eles escrevem que o Renato Portaluppi pediu, tá aí a matéria pra vocês, que o elenco gremista fizesse um treino de reconhecimento no gramado da Arena, mas pelo curto prazo, até domingo, a tendência é de que só seja liberada uma caminhada no campo no próximo sábado. Vamos abrir esse fio, começar os debates por aqui. Até quero ler uma pergunta aqui, junto, de um torcedor que pergunta o seguinte, o Marcelo Rocha. Kelly e amigos da bancada, vi em vários meios aí, né, que o gramado da Arena segue com reclamações, não há possibilidade de um gramado misto? Junto nessa discussão, vamos tentar responder o nosso espectador. Acho que isso aí vai no sentido que o César falou, que da relação ela é insustentável. Sabe, o Grêmio vai ter que aguentar mais, não é 8, certo, né? Porque pode ser que seja estendido mais um ano por causa da pandemia, quando não se usou. Tem uma discussão sobre isso, né? Dos contratos 20 anos virar 21. Assim, como é que o Grêmio não pode treinar na Arena? O Grêmio quer treinar na Arena, porque não entra naquele gramado faz 5, 4 meses. O Renato pediu pra treinar e o que disseram é que não, talvez dê pra caminhar no gramado. É uma relação quase que como se o Grêmio fosse visitante. É como se o Grêmio fosse jogar fora de casa. O Henrique tá no aluguel. Não, e não é corneta. Cara, na vida tem algumas coisas que são simbólicas. Tu pede pra treinar. Aí o cara te diz, não, o negócio é o seguinte, falando se eu tô parecido hoje, sabe com quem? O Shirek. Hoje eu tô parecido com o Shirek. Pode fazer o recorde do Shirek hoje. Se eu sou o Renato, eu levo os caras pro campo lá. Aí Nós vamos caminhar e larga a bola e vamos treinar. Eu quero ver quem é que vai parar o treino. Tu chega e diz o seguinte, não, agora é o seguinte, Leva uma bola na mochila. treinar não dá. Tá, deixa eu só fazer Eu sou o Renato, leva uma bola na mochila. uma correção aqui, tá? Porque eu recebi um banner aqui da divulgação dos valores e tal, e o sócio cadeira e o sócio arquibancada, ele não paga, tá? Pra estar na arquibancada norte nem na gramado leste. É isso, né, Mas é isso produção? que o CCD falou, que tem o local. Eu não tô É que tu dizendo tinha, ele não, paga. é que tu comentou que achava que não teria um arrego, digamos assim, pra nenhum Não. desses Eu sei que que pagam. eles não podem pagar, não disse isso. O que eu disse foi o seguinte, que eles deveriam tomar todas, que não deveria ter outra. Eles deveriam tomar todas, deveria ser uma prioridade. Eles pra que terem a pudessem- prioridade, Sim, dentro mas- dessa demanda, o que dessa demanda não for atendido, Mas fica eles pro são resto. prioridade, eu acho, né, pelo que eu entendi. Isso eu quero saber. Não, eu tô dizendo na compra. Porque eles têm que adquirir, porque eles não vão estar na cadeira deles. Nós tivemos uma nota que foi de repúdio. Primeiro, a Associação Brasileira de Árbitros de Futebol, a Abrafut,
que divulgou uma nota dizendo que a reação do Roger havia sido insolente, até mesmo abusiva. E depois, o Inter postou também nas suas redes sociais um texto contra a nota da Abrafute, que utilizou adjetivos pejorativos em relação ao técnico colorado. Mas o que o Roger ele sai falando lixo e nem diz por quê? E Para o quê? ele não se dirige Ele a não ninguém na disse, ele só arbitragem, fala é um de desabafo. lixo. Não, mas ele Fala cita lixo de arbitragem. de arbitragem. Onde tem essa? Tem, né? Ele fala Sim, lixo ele de fala arbitragem. lixo Ah, eu só ouvi de lixo. arbitragem, que lixo de arbitragem. Mas só só pra precisando do contextualizar, lixo. é um desabafo que o Roger, naquele momento, não tem ninguém ali, ele tá saindo pro vestiário. Não, mas ele tá no meio do jogo, o Roger se passou. Não Se passou. Nós não podemos, não, é que são duas situações, tá? Eu acho a arbitragem um horror, lamentável, lixo, se for o caso. Eu acho. Só que ali tem um processo de hierarquia que tem que ser respeitado. Dentro do processo do jogo, tem um processo de hierarquia que tem que ser respeitado. Eu acho a arbitragem no Brasil, não é que eu acho, para mim a arbitragem no Brasil vai encerrar com o jogo, ela vai terminar com o futebol. Esse modelo frame de apitar por fotografia é o que vai terminar com o nosso futebol. Minha opinião. É que, eu sei se- Minha opinião. Mas ali, nós, Vini, precisamos olhar também, enquanto dentro do jogo, processos hierárquicos. Porque senão vira anarquia, vira baderna. Ali, eu não estou concordando com a arbitragem, pelo contrário. A arbitragem desse jogo do Inter foi lamentável. Como em todos os jogos do futebol brasileiro, não tem nenhum jogo que tu não olhe, cara, que mundo esses caras vivem. Nenhum jogo, Valério. Nenhum jogo. Agora, existe hierarquia. Existe hierarquia. Não adianta, porque senão, Vini, vira uma baderna. Não, mas é que aí a gente tira todo o contexto do jogo e o que o árbitro fez no jogo. Se a Abrafute vai ter que fazer nota depois de todo o jogo, então. Pelo menos A Abrafute tem que fazer depois de todo jogo. a cada rodada do Inclusive, Brasileirão a ela vai ter que Abrafute fazer nota. podia fazer, dar uma treinada neles também. Não, Dá uma treinada. É que, assim, eu não consigo julgar o Roger primeiro. Ele tava num túnel, a gente vê que não é uma câmera de TV, é uma câmera Os nossos de- colegas da né, Itatiaia que tiveram gravaram aquele acesso a essa momento. imagem. O cara indo pro vestiário de cabeça quente em relação ao que o árbitro tinha feito durante o jogo. Eu não consigo tirar o contexto de um ambiente de uma partida de futebol. Se às vezes numa pelada, jogando com os amigos, a gente se estressa, imagina num jogo de alto nível, onde o juiz pipocou o jogo de tudo que é forma, irritou o jogador, irritou a comissão técnica. Então, eu passo esse pano pro Roger. Vamos então com esse primeiro trecho, do Renato falando sobre esse futuro dele, se ele já recebeu alguma proposta. Vamos ouvir. Tive propostas recentemente de 2 grandes clubes do futebol brasileiro, como eu obtive também a semana passada para o próximo ano, mas é que eu sempre falo, eu não estou preocupado com isso. Minha única preocupação sempre foi com o Grêmio, e vai ser assim até o final do ano. Pensar no Campeonato Brasileiro, pensar naquilo que eu possa acrescentar, para que a gente possa ainda, como já falei, beliscar, pelo menos tentar beliscar uma vaga na Libertadores. Tive propostas recentemente de 2. Tá aí, portanto, né, o Renato Portaluppi falando nessa entrevista exclusiva que teve com o Eduardo Gabardo, com o Marcos Souza também, os nossos colegas de GZH. E aí, CCD, vou começar contigo. Para mim existe a partir dessa informação, trazida pelo Renato, não é informação de bastidor, quem falou isso foi o Renato em uma entrevista. Preciso dizer isso, porque às vezes surgem notícias por bastidor, mas nesse caso aí não. O Renato deu uma entrevista, citou 3 clubes. Para mim tem uma mensagem que ela caminha muito próxima dessa informação trazida pelo Renato. A mensagem é: Renato quer renovar com o Grêmio, pelo simples motivo que 3 propostas de clubes, se ele por acaso tivesse acordado com algum desses clubes ou tivesse o interesse por algum desses clubes, ele não iria falar que isso seria discutido em dezembro, depois, e que o Grêmio tivesse, como sempre esteve, na prioridade do Renato. Então, para mim tem uma mensagem aí, o Renato dá o indicativo de que abre mais uma vez porta para ficar no Grêmio na próxima temporada. Não sei se vocês têm a mesma interpretação que eu, até gostaria de saber, mas para mim a mensagem disso é a mesma lógica dos últimos anos. Renato espera pela proposta para renovar com o Grêmio. Para mim é isso mesmo, porque um treinador do nível do Renato, pelo menos sondagem, ele recebe toda hora.
Toda hora. Algum clube vai e fica sem treinador e pelo menos vai dar uma sondada. Tu acha isso? Tu acha que o Renato recebe sondagem? Vou dar um exemplo. Todo mundo sabe que ele ganhou 1,5 milhão. O Brasil sabe. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. O cara que ganha 1,5 milhão num clube como o Grêmio, que tem identificação com ele, tu acha que alguém liga pra ele? Eu te pago 2 milhões aqui? Não, mas Sinceramente. eu não digo nem com valor, mas, por exemplo, até o empresário para oferecer, sei lá, vamos lá, o Vasco sem treinador. Vem cá, chega, E não a o gente Renato. teve muitos clubes, né? Isso. Teve vários grandes ficando sem técnico, Mas né? quem são os 3 clubes que ele diz, por exemplo? Não, mas Três só grandes. pra Ele dar não o falou- exemplo ele não revelou até, do que eu né? falava pro CCD. Por exemplo, o Vasco tá sem treinador. Aí um empresário chega no empresário do Renato. Vem cá, o Vasco tá sem treinador. Posso oferecer lá? Tem chance dele sair do Grêmio? Aí o empresário do Renato diz, não, ele não vai sair do Grêmio até o final do ano e não vai sair. Esse tipo de coisa. Então, por isso que eu concordo contigo. O Renato falar abertamente sobre isso, ele tem, eu acho que é porque ele tem o interesse de ficar. Ele está demonstrando isso, ele está querendo falar sobre isso.